Olá, meu nome é Camila Neves, sou bióloga e professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Geociências. Eu também sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, o GEA, coordenado pela professora Angélica Cossenza na Faculdade de Educação da UFJF, e sou membro do Grupo Geografia, Educação e Meio Ambiente, coordenado pelo professor Vicente Paulo dos Santos Pinto, no Departamento de Geociências da UFJF. Bom, eu venho trabalhando há alguns anos com a aproximação entre paleontologia e educação ambiental para entender como que o passado da Terra e todas as mudanças pelas quais o planeta passou e vem passando interferem no que a gente vê hoje, em termos de meio ambiente e muitas vezes também em termos de desigualdade ambiental, quando a gente leva em consideração a associação entre os processos socioambientais e as mudanças do planeta. Bem, nessa perspectiva, eu venho trabalhando tanto com discussões sobre o Antropoceno, que é essa possível nova época geológica na qual o planeta está localizado hoje. Essa discussão ela é, de certa forma, recente e ela ainda tem o potencial para continuar nas próximas décadas, sobre a inclusão de uma nova época geológica na escala do tempo geológico. Então eu venho trabalhando com essa perspectiva do Antropoceno e como que a gente deve considerar essas forças antrópicas como forças desiguais. Afinal, nem todos causam as mesmas alterações no planeta. Quando a gente fala em crise ambiental, em emergência climática, essas alterações elas são muito desiguais porque, em sua maioria, elas são provocadas por grupos pequenos, mas grupos no poder, que têm um grande potencial destrutivo, portanto. E os grupos que têm menos força, menos voz no cenário político, econômico, são os grupos mais afetados por essas mudanças em escala global. Além de trabalhar com essa perspectiva do antropoceno, inclusive num projeto de extensão intitulado Novos Rumos de uma Velha Terra, o Antropoceno, que visa produzir materiais, recursos, tanto didáticos quanto recursos para a comunidade em geral, através de um canal no Spotify, um canal no YouTube, as nossas discussões no Instagram, com dicas de artigos, de leituras diversas, documentários. A gente vem trabalhando então nessa perspectiva para expandir essas discussões sobre o Antropoceno. Além disso, eu venho trabalhando também com a paleontologia e educação ambiental, essa aproximação, de uma forma contextualizada, para entender como os sítios paleontológicos que existem, especialmente no Brasil, eles estão inseridos em termos de disputas pelo território, em termos de pertencimento das comunidades nos arredores desses sítios paleontológicos, em termos até mesmo de educação ambiental. O que existe? Qual educação ambiental ela parte desses locais, desses sítios paleontológicos e para quem ela é, por quem ela é, de quem ela é e como que ela auxilia na luta por um ambiente mais justo, na luta contra a injustiça ambiental. Muitas vezes a gente vê nesses sítios paleontológicos brasileiros uma disputa até mesmo por mineradoras, já que essas rochas onde os fósseis podem ser encontrados, muitas vezes elas têm valor econômico, então muitas vezes essas mineradoras elas se colocam nesses territórios e geram um afastamento da comunidade, uma desterritorialização da comunidade que existe nesses locais. Além disso, o próprio processo turístico de abertura para o turismo muitas vezes pode se dar de uma forma mercadológica, em que os benefícios do turismo, digamos assim, eles são revertidos para a população que nem mora no local, são revertidos para um grupo pequeno que comanda esse turismo no local. E a gente também precisa estar atento a essas discussões sobre as unidades de conservação e o processo de concessão dessas unidades, no que ele pode implicar para as comunidades locais. A própria criação de unidades de conservação, muitas vezes ela pode ser conflitiva quando ela não leva em consideração a participação da comunidade local. Moradores e moradoras que historicamente usam o local como um sítio paleontológico há décadas e que têm um histórico de pertencimento, que têm as suas memórias ligadas a esse território, ao seu uso, ao seu livre acesso a esse território. Muitas vezes, quando são criadas as unidades de conservação dessa forma apartada da sociedade, da comunidade local, isso gera uma quebra do sentimento de pertencimento, isso gera um afastamento das pessoas desse ambiente. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter de uma forma ainda mais intensa quando a gente leva em consideração o parque, o programa de concessão das unidades de conservação de Minas Gerais. De que forma esse programa ele vai se dar? Com o apoio, com a participação da comunidade local, incluindo essas pessoas nos processos decisórios e nos benefícios desse programa de concessão? Ou isso vai gerar um processo ainda mais intenso de mercantilização da natureza, afastando essa comunidade local ainda mais?
Então é importante que a gente se atente, especialmente em relação aos discursos que são construídos sobre esse programa de concessão, os discursos que se dão nesses espaços sobre o pertencimento da comunidade, as memórias, o significado de um sítio paleontológico para moradores locais, mas também para turistas, para pessoas que utilizam esse espaço, como monitores ambientais, que trabalham nessas áreas voltadas ao turismo, gestores ambientais. Nesse sentido, estar no GEA também permite estudar, ter o acesso à análise crítica do discurso, esses estudos do discurso que são tão importantes para a gente entender a realidade de uma forma contextualizada e de uma forma crítica. Então, a paleontologia e a educação ambiental, para mim, essa aproximação entre elas significa uma oportunidade de entender de uma forma crítica o contexto em que se inserem esses sítios paleontológicos no Brasil e como que a gente pode pensar em estratégias, em formas de enfrentar possíveis situações de injustiça ambiental, de desigualdade socioambiental nesses espaços, na busca por uma transformação da realidade.